Pessoal, nesse vídeo eu quero apresentar o conceito de continuidade de uma função no ponto. Então, considera f uma função definida no intervalo aberto contendo o ponto x igual a a. Nós dizemos que essa função é contínua no ponto A se acontece isso aqui, ó, se vale essa igualdade. O limite de f de x quando x tende para a é igual a f de a. Então, tem que acontecer duas coisas para uma função ser contínua no ponto x igual a a. Tem que existir o limite quando x se aproxima de a, e esse limite tem que coincidir com o valor da função no ponto A. Então, esse número do limite tem que ser igual ao valor da função no ponto A. Isso quando o A está no interior do domínio. Quando é um intervalo desse tipo aqui, ó, imagina que o domínio é assim, AB. Então, eu vou dizer que a f é contínua no ponto A se ocorre isso aqui. Perceba, é a mesma coisa de antes, a única diferença é que o limite no ponto A aqui é tomado somente pela direita. Por quê? Porque é o único jeito de fazer limite. Não dá para vir pela esquerda do A porque a função não existe. Mesma coisa no ponto B, né? No ponto B eu vou pedir que o limite de f de x, quando x tende a b pela esquerda, seja igual a f de b. Tá legal? Primeiro exemplo, vamos retomar aquele gás, lembra que estava confinado num pistão e a expressão dele era assim, 200 sobre P quando P estava entre 0 e 100, e era essa semi-reta decrescente do 100 até o 150. Perceba que no ponto 100, os limites laterais são distintos, né? Pela esquerda dá 200 sobre 100, que é 2, e pela direita você substitui o P aqui nessa equação dessa reta e vai dar 1. Ora, se os limites laterais são diferentes, é porque não existe limite no ponto. E se não existe limite no ponto, a função não pode ser contínua no ponto P igual a 100. Tá legal? Vale lembrar, né, o que estava acontecendo aqui. Lembra? Essa pressão P igual a 100 nós tínhamos chamado de pressão crítica. Porque quando o gás atingia essa pressão, lá dentro, perdão, quando o pistão, né, lá dentro do pistão, atingia-se essa pressão, o gás se liquefazia, ele virava líquido e, portanto, por isso que você tem essa variação brusca de volume. O volume cai rapidamente porque líquidos ocupam menos espaço do que gases, tá legal? Então essa função não é contínua nesse ponto. De uma maneira geral, em funções que descrevem fenômenos naturais ou da vida real, um ponto onde a função é descontínua é um ponto onde aconteceu alguma coisa estranha que você precisa olhar com calma, tá bem? Bem, ela é contínua no ponto 150, percebe? Por quê? Se você calcular o limite de V quando P tende a 150 pela esquerda, que é a única forma de fazer, esse limite existe, vale 0,5, que é meio, e isso coincide com o valor da função no ponto 150. Então, o único ponto problemático dessa função é o ponto P igual a 100. Segundo exemplo, retomando também vídeos anteriores, aquele país onde você tinha 3 faixas de imposto de renda, uma faixa de isenção, uma segunda onde pagava-se 10% e uma terceira onde pagava-se 20%. Olhando para o gráfico aqui, você percebe claramente que essa função é descontínua em R igual a 10 e em R igual a 20, porque nesses pontos não tem limite, porque os limites laterais são diferentes. De novo, esses pontos eram importantes, né? Se você não lembra, volta lá no vídeo. Lembra que aqui, perto do ponto 10 e perto do ponto 20, você tinha métodos muito estranhos de calcular o imposto, gerando um pouco de descontentamento das pessoas que tinham mudado de faixa. Embora ela seja descontínua em R igual a 10 e R igual a 20, ela claramente é contínua no ponto 15. Né? No ponto 15 você calcula o limite, 15 está aqui na segunda faixa, 10% dá 1,5, isso é o I de 15. Então essa função é contínua no ponto 15. Geometricamente, o que acontece é o seguinte, quando você passa pelo 15 e vai desenhar o gráfico, é tranquilo, ó. O gráfico é assim, você desenha isso aí sem susto. Diferente do ponto 10. Se você for desenhar o gráfico passando pelo ponto 10, é assim, ó. Você vem aqui embaixo e de repente você tem que tirar o lápis aí do papel, ir lá para cima e continuar. Então esse salto aqui, essa coisa estranha, está relacionada com a descontinuidade no ponto 10. Tá bom? Um outro exemplo de função com descontinuidade é esse aqui. Olha só, o que acontece no ponto 0? O limite existe e vale 2. Só olhar para o desenho aqui, ó. Mas só que no ponto 0, a função não vale 2, ela vale 1, porque eu pintei a bolinha aqui embaixo, né? O g de 0 é 1.
Então, apesar do limite existir, ele é diferente do valor da função no ponto, de modo que a função, essa aqui, também é descontínua no ponto x igual a zero. De fato, esse exemplo mostra que o valor da função no ponto é muito importante no conceito de continuidade. E é óbvio, basta você lembrar da definição, porque não basta o limite existir. Quando você vai calcular o limite, não importa o valor da função no ponto. Mas uma vez calculado o limite, ele é um número, nesse caso 2, e aí você precisa checar se a função no ponto, se o g de 0 vale 2. Nesse caso, vale 1, aí deu zebra. Essa função ficou descontínua no ponto 0. Tá bom? Bem, no fundo a gente definiu continuidade e está mostrando um monte de funções com descontinuidades, né? Que pode parecer um pouco pessimista. Então vamos encerrar aí em alto astral mostrando uma função contínua agora. Bacana, olha. Lembra, nós em um vídeo anterior de limites laterais calculamos esses dois limites. Esses dois limites mostram que tanto a função seno quanto a função cosseno são contínuas no ponto alfa igual a zero. Por exemplo, o seno, esse limite aqui, mostra que quando o alfa tende para zero, o limite do seno de alfa é zero, mas zero é o seno de zero. Portanto, o seno é contínuo em alfa igual a zero. Mesma coisa para o cosseno. E o que eu quero mostrar para você é que, na verdade, o seno é contínuo em qualquer ponto. Não precisa ser alfa igual a zero. Então, eu escolho um A qualquer agora. Vou calcular esse limite aqui, ó, seno de x quando x tende para A. O que eu gostaria de fazer é mostrar que esse limite existe e vale seno de A. Porque se eu fizer isso, eu estou mostrando que o seno é contínuo no ponto A. Como eu escolhi o A arbitrariamente, eu estaria mostrando que o seno é contínuo em qualquer ponto. Para fazer isso, eu vou usar o seguinte artifício. Vou chamar o x de alfa mais A. Então, no lugar de x, eu escrevo seno de alfa mais A, está aqui. E agora eu tenho que ver o que acontece com o alfa quando o x tende para A. Quando o x tende para A, o alfa tende para zero. Concorda? Porque o alfa é x menos A. Aí o x fica perto de A, o alfa fica perto de A menos A, que é zero. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora, esse novo limite aqui, eu consigo calcular, bastando para isso lembrar a fórmula do seno de uma soma. Então, o seno de uma soma de dois arcos é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Então está aqui a fórmula. Se você não lembra isso, talvez seja a hora, né, de recordar aí aquelas seno da soma, cosseno da soma. Mas o importante é que, uma vez escrito isso, é muito fácil calcular o limite agora. Ó. Por quê? Basta ver o que acontece com cada pedaço. Esse cara aqui, seno de alfa, tende para zero, quando o alfa vai para zero. O cosseno de A, tende para o próprio cosseno de A, porque ele não depende de alfa. Isso aqui está parado, o A está fixo. Então, esse tende para cosseno de A. Se esse vai para cosseno de A e esse vai para zero, esse primeiro pedaço vai para zero vezes cosseno de A, que é zero. E o segundo você faz a mesma coisa. Esse primeiro vai para seno de A, o cosseno de alfa tende para 1, está aqui em cima, ó. Portanto, eu posso passar o limite em cada termo, no final das contas vai dar seno de A, provando então que a função seno é contínua em qualquer ponto que você quiser. Tá legal? Bacana, né? Então eu deixo agora um exercício para você, que é o seguinte. Repetir esse argumento para o cosseno agora. A fórmula que você vai usar é essa aqui, ó. Cosseno de uma soma é o produto dos cossenos menos o produto dos senos. Aí você tem que mostrar que o cosseno é contínuo em qualquer ponto. Então você vai escolher um A e vai calcular o limite quando x tende para A do cosseno de x. Faz a mudança de variável, chama x de alfa mais A, usa essa fórmula e calcula o limite em cada pedaço, como nós fizemos anteriormente. Então pausa o vídeo e resolve esse exercício. Pausa. Bacana, ó. Se você fez tudo certo, você chegou nisso aqui. Mesma coisa de antes, no final das contas, ó, o limite do cosseno de x é o cosseno de A. Portanto, o cosseno é contínuo em todos os pontos. Tá legal? Então, resumindo, uma função é contínua no ponto A quando o limite de f de x, quando x tende para A, é igual a f de A. Naturalmente, nós vamos ter mais vídeos para explorar melhor esse conceito, mas por agora eu quero que você entenda a definição, entenda esses exemplos que nós fizemos, e eu acho que para agora isso é suficiente, tá legal? Então a gente se encontra aí
no futuro para explorar um pouco mais o conceito de continuidade. Um abração. Tchau, tchau.